Você sabia que uma das cidades mais famosas do Brasil é menor do que 98% dos municípios do país? Balneário Camboriú é minúscula e, como não tinha muito espaço para crescer para os lados, resolveu crescer para cima. Agora pensa comigo, como uma cidade espremida entre o mar e a serra virou um dos metros mais caros da América Latina? E, mais importante, o que existe por trás dos arranha-céus gigantes que muitos turistas nem imaginam? Hoje, vou levar você para conhecer Balneário Camboriú. A gente vai entender como essa cidade se transformou, conhecer suas praias, descobrir histórias e curiosidades surpreendentes e explorar lugares que fazem parte da identidade dessa cidade tão única. No final, você vai entender se a fama de Dubai brasileira é apenas sinônimo de ostentação ou se por trás dessa fama também existe um dos roteiros de viagens mais surpreendentes do litoral catarinense. Então, vem comigo! Olá pessoal, eu sou a Ju e hoje vamos explorar Balneário Camboriú, uma cidade cheia de contrastes e belezas naturais. Muita gente olha para essas torres gigantes e acha que Balneário Camboriú é apenas um playground para bilionários. Mas o que ninguém te conta é que para esses prédios existirem, a cidade precisou desafiar a natureza. Você já viu uma praia ser esticada para que o sol pudesse bater na areia? Pois é, Balneário Camboriú fez isso. Ali, o sol virou um artigo de luxo. Literalmente, os prédios ficaram tão altos que a sombra roubou a praia dos turistas logo depois do almoço. A solução? Uma das maiores obras de engenharia do país. Eles esticaram a faixa de areia da praia em quase 50 metros. Mas será que isso resolveu ou só abriu espaço para mais prédios? A maior ironia disso tudo é que mesmo depois de uma obra gigantesca para recuperar espaço na praia, os mega prédios continuam surgindo e estão cada vez maiores. E essa corrida pelo gigantismo parece não ter fim. Inclusive, Balneário Camboriú vem quebrando seus próprios recordes. Um grande exemplo é o Sena Tower, que será o edifício residencial mais alto do mundo, com 157 andares e cerca de 550 metros de altura. O edifício, altamente tecnológico, tem unidades que variam de 28 milhões a 400 milhões de reais. E não é só na altura dos prédios que Balneário Camboriú impressiona. A cidade também carrega outro recorde. Ela abriga os elevadores residenciais mais rápidos do Brasil. Em prédios como o Yacht House, eles sobem a uma velocidade capaz de cruzar quase 300 metros em menos de 1 minuto. É tecnologia de arranha-céu de Dubai, bem aqui no nosso litoral. É impressionante ver como essa cidade se transformou. E se você gosta de descobrir destinos por uma perspectiva diferente, já se inscreve aqui no canal. Assim, você apoia o nosso trabalho. Sempre trago vídeos novos para você aprender e se inspirar. Mas essa transformação de Balneário Camboriú trouxe uma pergunta difícil. Quem consegue acompanhar o ritmo de uma cidade que virou símbolo do luxo? Aliás, você sabia que a cidade manteve a liderança isolada do metro quadrado residencial mais caro do Brasil por anos? Pois é, o preço médio por metro quadrado aqui é de R$ 15.200, perdendo o primeiro lugar no ranking nacional somente para sua vizinha, Itapema, por míseros R$ 11 por metro quadrado. Mas Itapema é assunto para outro vídeo. Mas aqui mora a grande contradição de Balneário. Enquanto o metro quadrado bate recordes, o trabalhador que faz a cidade girar ganha, em média, apenas 2 salários mínimos e meio. É uma conta que não fecha. O custo de vida básico por aqui pode chegar a 6 mil por mês. Mas como a cidade ajuda a aliviar esse peso? Com ônibus gratuito para os moradores. Além disso, a prefeitura busca incentivar a construção de habitações sociais menores, para que trabalhadores com renda de até 15 mil possam comprar imóveis na cidade. Mas com um dos valores do metro quadrado mais caros do país, realmente não sei se um funcionário médio vai conseguir comprar um imóvel na cidade, mesmo que seja pequeno. Mas para entender por que tudo isso acontece aqui em Balneário Camboriú, existe uma peça fundamental nessa história.
o espaço. Lembra que eu disse que Balneário Camboriú é menor do que 98% das cidades brasileiras? Pois é, para entender essa cidade, a gente precisa olhar para o mapa. Localizada no litoral norte de Santa Catarina, a apenas 80 quilômetros de Florianópolis, Balneário Camboriú tem apenas 45 quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, ela é quase 10 vezes menor do que a vizinha Itajaí. Espremida entre o Oceano Atlântico e a BR-101, a cidade simplesmente não tem para onde crescer. Essa escassez de terra é o que faz cada centímetro valer ouro e o que empurrou os prédios cada vez mais para o alto. Mas é aqui que o roteiro de muitos termina e o nosso roteiro de verdade começa. Se você acha que Balneário Camboriú é só essa selva de concreto da Praia Central, você está perdendo a melhor parte da cidade. Existe uma rodovia chamada Interpraias, que te leva aos cenários mais surpreendentes. São 14 quilômetros de estrada que dão acesso a 6 praias preservadas, cada uma com suas características e belezas naturais. Talvez o maior contraste para quem chega pela Interpraias é perceber que a poucos minutos dos arranha-céus existe um paraíso com águas calmas, cristalinas e cercado por costões. Essa é a Praia de Laranjeiras. Ela se separa da Praia Central por um morro e tem cerca de 750 metros. Com águas próprias para banho, é sem dúvidas uma das mais bonitas de Santa Catarina. Possui boa infraestrutura, como restaurantes, bares e comércios. Também dá para alugar caiaques e boias para se divertir por aqui. E talvez seja justamente esse o maior contraste de Balneário Camboriú. Você pode estar olhando para os prédios mais caros do Brasil e poucos minutos depois estar em uma praia cercada pela Mata Atlântica. Além do acesso pela rodovia Interpraias, existem mais 2 jeitos formidáveis para chegar na Praia de Laranjeiras. Uma é por mar, com o barco pirata que sai da Barra Sul, navega por toda a orla central de Balneário Camboriú, passa pela Ilha das Cabras e até chegar à Praia das Laranjeiras. Um passeio divertido, onde piratas fazem apresentações e lutas com espadas. Outra forma de acessar a lindíssima Praia de Laranjeiras é através do bondinho do Parque Unipraias, que passa por 3 estações. O Unipraias não é só um transporte, é o único teleférico do mundo que liga 2 praias. Mas o coração do parque é a estação Mata Atlântica, a 240 metros de altura, em cima do Morro da Aguada. A caminhada pelas passarelas ecológicas com mirantes para os 2 lados da península é indescritível. É um complexo completo. Mas agora, vamos voltar para a rodovia Interpraias, porque daqui para frente o cenário muda completamente. A praia de Taquarinhas tem cerca de 600 metros e não possui infraestrutura de quiosques ou outros comércios, sendo 100% natural. Já a praia de Taquaras é maior. Ali tem uma pequena vila residencial e comercial. É uma praia bandeira azul, certificado internacional concedido a praias e marinas que cumprem rigorosos critérios de qualidade da água, segurança, infraestrutura e gestão e educação ambiental. Saindo da agitação de Taquaras, a apenas 2 minutos de carro, a paisagem muda completamente na Praia do Pinho, que tem cerca de 500 metros. Ela é dividida por costões rochosos e cercada por vegetação nativa densa da Mata Atlântica. E aqui vai uma curiosidade polêmica. Até pouquíssimo tempo, essa era a primeira praia de nudismo do Brasil. Mas um decreto recente mudou tudo. Em 19 de dezembro de 2025, essa permissão foi retirada e um decreto passou a proibir a prática de nudismo nas praias de Balneário Camboriú. Seguimos para a Praia do Estaleiro. É uma das maiores praias agrestes da cidade. A última praia, localizada no extremo sul do município, é a do Estaleirinho, com cerca de 700 metros, faz divisa com a cidade de Itapema. Ambas também são certificadas oficialmente com o selo internacional Bandeira Azul.
Agora voltamos para a Praia Central, principal cartão postal da cidade onde os prédios se concentram. Ela tem 6 quilômetros de extensão, é margeada pela Avenida Atlântica, possui uma ciclovia excelente, calçadão para caminhadas e uma infraestrutura completa de quiosques e bares. É o local ideal para quem busca agito e conveniência. E você, moraria em um desses prédios gigantes ou prefere o sossego das praias agrestes? Comenta aqui embaixo. Mas existe um detalhe curioso. Enquanto a cidade ficou famosa pelos olhos voltados para o futuro, ela ainda guarda lugares que contam uma história de quase 2 séculos. O que muita gente não sabe sobre Balneário Camboriú é que existe sim um centro histórico. Ele fica no bairro da Barra e ali fica a Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, atual Capela de Santo Amaro. É a primeira igreja de Balneário Camboriú e uma das mais antigas de Santa Catarina. Reza a lenda de que no dia em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, os escravos da região ficaram tão emocionados que tocaram o sino da freguesia por 24 horas seguidas, até ele quebrar. Até hoje, o sino está dentro da igreja e pode ser visitado. Um novo sino foi colocado no lugar e toda vez que alguém da comunidade vem a falecer, o sino é tocado de forma especial, sendo muito simbólico para os moradores. Edificada em 1810, de arquitetura portuguesa, feita com pedra bruta e argamassa à base de óleo de baleia, as telhas foram moldadas de forma artesanal, nas coxas dos escravos. Os santos padroeiros dentro da igreja foram doados pela família real portuguesa no século XIX. A Igrejinha da Barra contrasta com o mar de prédios que se ergueu à frente, resistindo ao tempo e à modernidade, fazendo com que o passado e as tradições continuem presentes. E se você ama destinos com histórias incríveis, inscreva-se aqui no canal, sempre tem conteúdo desse tipo por aqui. No centro histórico também existe a Praça do Pescador e a Casa Linhares, que abriga o Centro Cultural Ponto de Memória. Além disso, nesse bairro também fica a Passarela da Barra, inaugurada em 2016. Ela não faz parte do roteiro histórico, mas toma conta da paisagem. São 190 metros de comprimento, 114 metros de vão livre e 57 metros de altura, o que equivale a um prédio de 22 andares. Atravessando a Passarela da Barra, chegamos novamente à Praia Central, atravessando o Rio Camboriú. Antes dos apartamentos milionários e dos valores que colocaram Balneário Camboriú entre os metros quadrados mais caros do país, existia aqui uma pequena vila de pescadores. E talvez a melhor forma de entender essa transformação seja olhando para um lugar onde o tempo parece ter parado. Bem em frente à Praia Central está um dos cartões postais mais conhecidos de Balneário Camboriú, a Ilha das Cabras. Apesar de parecer próxima da orla, ela é uma área desabitada de preservação ambiental e não é permitido desembarcar nela. Olhando para a Ilha das Cabras hoje, ninguém imagina que um homem viveu lá com sua família, isolado por 12 anos, sem luz, sem água e atravessando o mar a nado, com suprimentos amarrados na cintura. Esse era Marciano Cavalheiro, que em 1965 fez dessa ilha o lar da sua família. Criavam cabras e viviam em meio à natureza. Ele era professor de educação física em Balneário Camboriú e foi o primeiro guarda-vidas da cidade. A família permaneceu na ilha até 1977, quando precisou desocupar a área por determinação da justiça. A história de Marciano parece impossível hoje, olhando para essa mesma orla cheia de prédios milionários. E talvez essa seja a maior pergunta sobre Balneário Camboriú. Como uma vila de pescadores, onde o litoral já foi desprezado, virou um dos maiores símbolos de luxo imobiliário do Brasil em apenas 60 anos?
A resposta mistura geografia, turismo, investimentos e uma mudança profunda no desejo das pessoas. O litoral deixou de ser visto apenas como um descanso e passou a representar também status, exclusividade e patrimônio. Como todo o território brasileiro, Camboriú era ocupada por indígenas. O nome Camboriaçu ou Cambariguaçu significa rio de muito robalo ou criadouro de robalo, que é um peixe muito comum nessa região. Por volta de 1758, chegaram as primeiras famílias de colonos. Já foi o principal produtor de café do estado de Santa Catarina. Além disso, a exploração de jazidas de mármore, granito e calcário e a agricultura também estavam presentes. E foi só na década de 60 que o turismo começou a aflorar na região. Balneário Camboriú fazia parte da cidade de Camboriú e entre 1964 se separou, virando outro município, tornando-se um grande centro turístico. Aliás, uma curiosidade, quem nasce em Balneário Camboriú é chamado de Balneo Camboriúense. E pensar que de todos aqueles indígenas, hoje restam apenas 307 pessoas que se consideram indígenas em Balneário Camboriú. Justamente por causa do espaço limitado para crescer e por estar entre o mar e as montanhas, Balneário Camboriú optou por verticalizar a cidade. Com o tempo, os imóveis foram se valorizando de uma forma extremamente agressiva e investidores viram ali um grande negócio. Os empreendimentos imobiliários se tornaram investimentos financeiros seguros e viraram símbolo de status. Assim, grandes astros da música, atores e celebridades da TV, jogadores de futebol e milionários em geral começaram a frequentar e até a adquirir imóveis em Balneário Camboriú, o que resultou em sofisticação do comércio, restaurantes de alta gastronomia e na atração de mega investimentos. Agora que você entendeu como foi essa grande transformação da cidade, aposto que você quer saber mais sobre essa roda gigante que apareceu durante todo o vídeo. Ela está localizada na Barra Norte da Praia Central e é um dos principais atrativos da cidade. Tem 65 metros de diâmetro e o seu ponto mais alto tem 82 metros. Conta com 36 cabines ventiladas com capacidade de até 6 pessoas e o passeio dura de 15 a 22 minutos, dando uma volta completa. E a vista não poderia deixar de ser magnífica. Agora vamos para uma atração gratuita. O Mole da Barra Norte, que é um dos principais cartões postais de Balneário Camboriú. É uma grande passarela localizada no extremo norte da praia central de Balneário Camboriú, na Avenida Atlântica. Dali se tem uma vista perfeita da praia central, local ótimo para fotos, caminhadas e para os amantes de pescaria. Já o deck do Pontal Norte é uma passarela de madeira estruturada que margeia o morro. O deck começa ao lado da entrada da roda gigante e tem cerca de 500 metros de extensão. O caminho é totalmente plano, iluminado e cercado pela Mata Atlântica de um lado e pelo mar de outro. O deck do Pontal Norte termina na Praia do Buraco, conhecida pelo mar agitado e ondas fortes. Tem somente a estrutura de um hotel, lugar reservado e muito bonito. Do outro lado da Praia do Buraco está o Morro do Careca, um mirante natural com cerca de 100 metros de altura. De lá de cima é possível ver a Praia Central de Balneário Camboriú de um lado e a Praia Brava, já em Itajaí, do outro lado. Dali são feitos voos livres. Mas uma notícia não muito boa para quem gosta de monumentos naturais é que o morro está recebendo uma infraestrutura privada com algumas atrações, que terá ingressos cobrados lá em cima. Devido às obras, o acesso ao cume está suspenso temporariamente. Eu confesso que preferia o morro como era antes, uma obra divina e impecável. Não sei se a modernidade deveria engolir a paisagem natural, mas enfim.
Um local pouco explorado e gratuito é o Parque Natural Municipal Raimundo Gonçalves Malta, um verdadeiro refúgio silencioso em meio ao agito da cidade. São 17 hectares protegidos na Mata Atlântica. O visitante pode passear por 6 trilhas. Lá é possível aproveitar mais o contato com a natureza e respirar ar puro, um espaço perfeito para relaxar e aproveitar a natureza sem sair de Balneário Camboriú. E se você ainda não se convenceu que tem muita coisa para fazer em Balneário Camboriú, só vou citar mais algumas. Visitar o Oceanic Aquarium, aquário de Balneário Camboriú. Ir ao Classic Car Show, Museu de Carros de Balneário Camboriú. Levar as crianças no Parque dos Dinossauros, Aventura Jurássica. Ver a cidade do Mirante do Cristo Luz. Conhecer o maior acervo de itens originais da NASA no Space Adventure, saborear frutos do mar frescos, ainda curtir a vida noturna de Balneário, entre outras atividades que não vão caber nesse vídeo aqui. Se você já se convenceu que vale a pena colocar Balneário Camboriú no seu roteiro de viagens, continua aqui comigo, que agora vou trazer algumas dicas práticas sobre esse lugar. Mas antes, não esquece de dar uma passadinha lá na minha coleção do YouTube Shopping. Lá tem itens essenciais e produtos que eu uso e super indico para o seu passeio ou para sua próxima viagem. Se você gostar de alguma coisa e fizer a compra, também apoia o nosso canal. Agora, bora lá! O clima na cidade é ameno, com médias de temperaturas de 22 graus. No verão, chove mais, mas também é mais quente. Está no nível do mar, com alguns morros ao redor. Se você quer badalação e não liga para filas, vá na primavera e no verão, época em que a cidade pula de 150 mil para 2 milhões de pessoas. As grandes festas são no Carnaval e no Réveillon, que é um dos maiores do Brasil. Agora, se você quer a Balneário Camboriú dos sonhos, vazia e com preços justos, venha entre março e junho ou entre agosto a novembro. É outra cidade. E olha que curioso, durante as pesquisas vi que muita gente busca Balneário Camboriú SP. Talvez as pessoas achem que a cidade fica em São Paulo por causa dos prédios e tal e da urbanização, mas esse tesouro é 100% catarinense. A cidade fica a aproximadamente 80 quilômetros da capital de Santa Catarina, Florianópolis, e a apenas 10 quilômetros de Itajaí. Ela também fica a cerca de 60 quilômetros de Governador Celso Ramos, outra cidade catarinense que já tem vídeo aqui no canal. Assiste lá depois. De Curitiba, no Paraná, fica a 225 quilômetros. A estrada de acesso até Balneário Camboriú é a BR-101. A rodoviária é pequena e a viagem para quem sai de Porto Alegre é de 8 horas. Para quem vem de São Paulo, 10 horas e de Curitiba são 4 horas. Para quem quiser vir de avião, a dica de ouro aqui é o aeroporto de Navegantes. Ele está a apenas 20 quilômetros e é muito mais prático do que descer em Florianópolis e enfrentar o trânsito da BR-101, que pode ser um verdadeiro teste de paciência. Balneário Camboriú tem hotéis incríveis, mas se o seu orçamento estiver apertado, faça como os viajantes experientes. Olhe para Itajaí, Itapema ou até Camboriú. Você fica a 30 minutos do agito, mas paga metade do preço na estadia. Esse é o segredo para curtir o luxo sem ir à falência. Mas se seguir essa dica, evite os horários de pico para se deslocar, pois esse tempo pode dobrar facilmente. Se essa dica de hoje ajudou você a planejar sua viagem, considere apoiar o canal com um valeu demais. Isso ajuda muito a gente a continuar criando conteúdo. Ou se inscreva, qualquer apoio faz muita diferença. No início desse vídeo eu perguntei se Balneário Camboriú era apenas ostentação ou se escondia o melhor roteiro de Santa Catarina. A resposta curta, ela é os dois. Balneário Camboriú é uma cidade de extremos que desafia a lógica. Ela é um lugar onde você encontra um apartamento de 400 milhões de reais em meio a uma das maiores concentrações de arranha-céus do Brasil, mas também praias preservadas, trilhas e refúgios naturais. A verdade é que Balneário Camboriú é uma experiência de contrastes que todo viajante deveria conhecer.
pelo menos uma vez. E se você gostou desse mergulho em Santa Catarina, eu preparei uma playlist completa com outros destinos incríveis desse estado que vão te surpreender tanto quanto Balneário. Agora, se você quer conhecer um outro lado do sul do Brasil, eu recomendo muito que você assista a esse vídeo aqui sobre as 7 cidades incríveis do Paraná para conhecer. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo destino. Até mais!